Cordiais saudações, meu nome é Fernando, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu estou no canal do Russelinho, do @Russelinho, né? Raciocínios Bíblicos. Esse senhor, ele sempre muda de nome, né? Uma hora é choro e ranger de dentes, outra hora são esclarecimentos bíblicos, verdades bíblicas, então ele tem um problema de identidade, né? Ele é inseguro de sua identidade. E também, né, nunca mostra o rosto, né, não sei porquê. Talvez porque a religião dele proíba, né? A religião dele proíbe de que pessoas saiam por aí explicando a Bíblia sem autorização do corpo governante. E ele faz isso, o que é proibido por sua própria religião. É um cara que é testemunho de Jeová, que diz que ama a religião dele e trai a própria religião. Bom, mas vamos lá. O Felipe, né, fez uma pergunta para ele, né? O Felipe tá aqui, ó. Quem é o único Senhor das Testemunhas de Jeová? Aí o Raciocínios Bíblicos respondeu: quem tem um único Senhor é a religião falsa. Aí o Felipe respondeu: então as Testemunhas de Jeová têm mais de um Senhor, contradizendo a confissão apostólica de um único Senhor de 1 Coríntios 8,6. E aí ele começa, né, a se enrolar e tudo mais, né, tá falando para estudar, quer dizer, o cara entra em contradição, né, ó. Paulo mesmo fala que tem que ter um só Senhor. E aí o Raciocínios vai lá, quem tem o único Senhor é a religião falsa. Quer dizer que a religião verdadeira, que é a religião dele, né, assim, que ele presume ser a verdadeira, tem vários senhores. Bom, aí o Felipe coloca, já entendi, né? Os membros do corpo governante são os senhores dos jeovistas. E aí, né? E aí o cara cai mesmo, né? Na armadilha. Tadinho, comprovou a minha afirmação. Aguarde, estou dando print. Farei um vídeo mostrando o analfabetismo funcional dos trinitários. Então, assim, na verdade, né? O analfabetismo funcional é dele mesmo, né? Porque o Felipe perguntou quem é o único senhor da Testemunha de Jeová. Aí ele respondeu que quem tem um único senhor é a religião falsa. Ou seja, ele confessou que a religião dele tem vários senhores. Tem vários senhores, são vários deuses. E aí aqui tem outra resposta do Felipe. Capricha. Você é um das mentes mais iluminadas da face da Terra. Só de ver seus vídeos já percebe que não domina sequer os pressupostos básicos para uma mera definição dicionarizada da Trindade. O que é verdade. Aliás, né, já fiz vídeos explicando a Trindade para esse cara aí, ele cai sempre no mesmo espantalho. Temos como fusão de 3 deuses só mostram como você tem um raciocínio curto. Exatamente. Pede um versículo para provar a doutrina da Trindade como se fosse possível extrair uma doutrina de um único versículo. Verdade também. Nem sabe o que significa o que é uma doutrina, muito menos tem os meios intuitivos de impugnar uma. Mas vamos lá, eu fiz por merecer. Quem brinca com criança amanhece mijado. Aí ele responde que o pai dele também é senhor, né? Ó, meu pai é meu senhor também, eu tenho vários senhores. Se seu pai for seu senhor no sentido de 1 Coríntios 8,6, então você é servo do seu pai, como é servo dos seus outros senhores. E ninguém é escravo de 2 senhores, há de amar um e odiar o outro. Mateus 6,24. E 1 Coríntios 8,6, o único senhor significa o único soberano, não há outro. Rei dos reis e senhor dos senhores. Apocalipse 19:16. Se por Mateus 6,24,
diz que ninguém pode servir a dois senhores, qual é então o senhor que as testemunhas de Jeová servem? Quem é o único senhor das testemunhas de Jeová? Aí ele continua lá, ó, tadinho, né, com um ataque de homem, né, porque é o que eles sabem. As testemunhas de Jeová, a única coisa quando elas estão desesperadas é apelar para o deboche. Ó, o Filipe insiste, Mateus 6,24, claro que ninguém pode ter dois senhores. Agora você diz que pode ter vários senhores, contrariando o evangelho, e não confessa o único senhor, contrariando o apóstolo em 1 Coríntios 8,6. E o cara nada responde, né? Vou deixar em paz com seus muitos senhores. Eu confesso um único Senhor, Jesus Cristo. Já sinto até um arrepio, pois amanhã estarei na missa confessando na recitação do credo apostólico. Ele que seja bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Então, quem é o único Senhor da testemunha de Jeová? Senhor absoluto? Não em sentido relativo, como é seu Pai para você. Aí ele responde, Jeová, Jeová, Jeová. Quer dizer, Jeová é o único Senhor, né? Então, assim, o Filipe deu uma surra nele, deu uma surra, acabou, detonou, acabou com o Russelinho, né? Com raciocínios bíblicos. Bom, e ele diz assim que o Senhor absoluto, né? O único Senhor dele é Jeová, Jeová. Mas eu vou provar biblicamente, né? Porque ele gosta de versículos bíblicos, né? Ele gosta de versículos bíblicos, então ele vai ficar procurando aí durante dias, né, os textos que eu vou ler aí, né? Então ele vai ficar consultando, né, durante dias para ver se ele encontra uma brecha para tentar refutar os versículos que são claros, patentes e evidentes. Vamos lá, né? Vamos lá pegar os textos. Vamos começar por Apocalipse 17:16. O que o Apocalipse 17:16 diz sobre Jesus? Né? Vamos lá. Vamos pegar o Apocalipse 17:16. Vai ser uma tarefa cansativa, mas vamos lá. Vale a pena. Por uma boa causa. Provar, né, quem é o único Senhor. Vamos lá. Apocalipse 17, 16. Peraí. Não, Apocalipse 17, 14. Tá? Corrigindo aqui. Apocalipse 17, 14. Farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Quer dizer, o Cordeiro, ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos senhores. Rei dos reis. Então, se Jeová é um Senhor, então Jesus também é o Senhor dos senhores, né? O Cordeiro é o Senhor dos senhores. Bom, está aí em patente em Apocalipse 17, 14. Vamos para Atos 2, 36. Como eu não marquei a Bíblia, tá? Eu estou procurando aqui na Bíblia. Talvez eu leve alguns segundos a mais. 2,36. Saiba, portanto, com certeza, toda a casa de Israel, Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus que vós crucificastes. Então Deus o constituiu Senhor e Cristo. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15.
que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Rei dos reis e o Senhor dos senhores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Que é atribuído ao único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível e que nenhum homem viu, que nem pode ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. E também nós temos o versículo 14, né? Guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos para o Apocalipse 19, 16. Eu estou mexendo na tela aqui porque para não apagar a tela. Apocalipse 19, 16. Depois vocês podem consultar em suas próprias casas, aí no conforto de suas casas, né? Anotar os versículos e consultar suas próprias Bíblias, sejam elas impressas ou digitais. Se for uma Bíblia da Testemunha de Jeová, pode ter alguma adulteração no texto, né? Portanto, não é uma Bíblia confiável. Vamos lá. Apocalipse 19, 16. O nome está escrito sobre o seu manto e sobre a sua coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Atos 10, 36. Atos 10, 36. Tal é a palavra que enviou aos israelitas, dando-lhes a boa nova da paz, por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Atos 10, 36. Romanos 10, 12. De sorte que não há distinção entre judeu e grego, pois ele é Senhor de todos, rico para todos os que invocam. Romanos 14, 9. Com efeito, Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Oráculo de Javé, ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. De novo, a primeira parte. Oráculo de Javé ao meu Senhor. Quer dizer que Davi falou do Senhor dele. O Senhor dele não era Javé. O Senhor dele é Jesus Cristo. Mateus 22, 44.
Mateus 22, 44. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Versículo 45. Ora, se Davi o chama Senhor, como pode ser seu filho? Marcos 12, 36. Marcos 12, versículos 35 e 36. E vamos também ler o 37. Então, Marcos 12, versículos 35, 36 e 37. E prosseguiu Jesus ensinando no templo, dizendo: como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. Lucas 20, 42. Lucas 20, 42. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo dos teus pés. Versículo 44. Davi, portanto, o chama Senhor. Então, como pode ser seu filho? Pois é. João 21, 7. João 21, 7. João capítulo 21, versículo 7. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer ao Senhor, vestiu a roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. João 13, 13. João 13, versículo 13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Os discípulos de Cristo, os apóstolos, chamavam Jesus de Mestre e Senhor, e ele confirmou: pois bem, eu o sou. Está lá, em João 13, 13. E no versículo 14: se, portanto, eu, o Mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Então está aqui, em 2 versículos, Jesus diz que é o Senhor. João 13, 13 e João 13, 14. Ou melhor, João 13, versículos 13 e 14. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2.
a igreja de Deus que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Está aí, 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 1 e 2. Cristo é o Senhor nosso e deles. 1 Coríntios 8,6, que já foi citado pelo Felipe. Muito bem, mas vamos ler. Versículo 6. Para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para o qual caminhamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e para quem caminhamos. Então existe um só Deus, um só Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4, 5. Há uma só fé, há um só Senhor, um só batismo. 1 Timóteo 1, 2. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Acho que o Roselinho nunca leu esses versículos, né? Ele que é o, entre aspas, conhecedor da Bíblia. Tá mal de o senhor raciocínios bíblicos está muito mal de raciocínios bíblicos, né? Seria melhor dizer assim, raciocínios nada bíblicos. Continuemos. 2 Pedro 1,11. 2 Pedro 1,11. Antes assim que vos será outorgada generosa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda Pedro, capítulo 1 e versículo 2. Graça e paz vos sejam abundantemente concedidas pelo conhecimento de nosso Senhor. 2 Pedro 2,20. Com efeito, se depois de fugir às imundícies do mundo, pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e de novo seduzidos se deixam vencer por ela, o último estado se torna pior do que o primeiro. Mas está lá, ó. Versículo 20 da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Vamos lá. Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 5. Lucas capítulo 6, versículo 5.
E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. 1 Pedro 3,15. Deixa eu fazer um comentário. Jesus disse que ele é Senhor também do sábado. Só as testemunhas de Jeová não querem aceitar Jesus Cristo como Senhor. Até o sábado se sujeita a Cristo, mas as testemunhas de Jeová não aceitam. Mas tudo bem, elas têm o seu próprio livre arbítrio e vão responder por isso no último dia. Vamos lá. 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo, o Senhor, em vossos corações. Mateus 7,21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Lucas 6,46. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor? Senhor, mas não fazeis o que eu digo. Judas 1,4. Judas 1, versículo 4. De fato, infiltraram-se entre vós alguns homens já há muito marcados para essa sentença, uns ímpios, que convertem a graça de nosso Deus num pretexto para licenciosidade e negam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Nosso único Mestre e Senhor. Judas diz que Jesus Cristo é o nosso único Mestre e Senhor. Único. Filipenses, capítulo 2, versículo de 10 a 11. A fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, sobre a terra e sobre a terra, que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Ou seja, que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Ou seja, tem que se proclamar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Porque se Jesus não é proclamado Senhor, se retira a glória de Deus Pai. Se retira agora, como querem essas pessoas dessa seita chamada Testemunha de Jeová, né? Se não se aceita Jesus como Senhor, então se tira a glória de Jeová. Tá? Estou falando aqui uma concessão a esse nome, que não é o nome de Deus, porque ninguém sabe qual é o nome de Deus, porque se perdeu a pronúncia. Mas, ou seja, que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, a quem os discípulos de Charles Taze Russell chamam Jeová. Então Jesus tem que ser proclamado Senhor. Se Jesus não é proclamado Senhor, o Pai não é glorificado. 1 Coríntios 12, 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Por isto eu vos declaro que ninguém falando com o Espírito de Deus diz, anátema seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo.
E para terminar, Jesus, ainda no ventre de Maria. Jesus, ainda um feto. Jesus, ainda um embrião, ou talvez um feto. Mas Jesus no ventre de Maria. Olha o que é dito sobre o Cristo. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Quem é a mãe do Senhor? A Virgem Maria. E quem é o Senhor? Aquele embrião ou aquele feto que está no ventre da Virgem Maria. E está aí. Cheio, ou seja, eu citei 30 versículos bíblicos ou mais, né, mais ou menos 30 versículos bíblicos provando que Jesus é o Senhor e que é o único Senhor, segundo Judas. O único Senhor não é Jeová. Judas 1,4 diz que o único Senhor é Jesus Cristo. Então tá aí o Russelinho, né, o Raciocínios Bíblicos, refutado mais uma vez. E aí, já que ele gosta tanto de versículos bíblicos, tá aí, ó. 30 versículos bíblicos ou um pouco mais, mas aí, 30 versículos bíblicos para ele pesquisar e ver que Jesus é o Senhor. Bom, vou ficando por aqui. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Comentem aí no vídeo, respeitosamente, evidentemente, que se o comentário não for respeitoso, o comentário será deletado. Bom, se vocês gostaram, compartilhem este vídeo com os seus amigos. Se é a primeira vez que você apareceu aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gostou? Clica em inscrever, né? Se inscreva no canal, aperte o sino de notificações para mais vídeos como este. E agora sim, eu fui!